Feitos! Olá, missionário de caramba, eu tô aqui de novo, gente. Rapaz, eu tô no Luz da Psicologia de novo! Olá, povo da Luz da Psicologia! Estamos aqui de volta nessa manhã, nesse dia. Você que vai estar nos assistindo de novo aí em outros horários, ó. Um beijo, um abraço. Estou aqui de novo com o meu amigo psicólogo, topzera, o melhor da região, o melhor do Brasil, o melhor do mundo, Luiz Aibinder. Bom dia, doutor Luiz Aibinder. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos assistem. Desejando melhoras para o nosso amigo Odilon. Está pegando essa gripe generalizada que anda por aí. Não sei se ele se vacinou, se não se vacinou. Teria sido bom se vacinar, porque pega mais levemente. Então, mas saudações a todos. Vida que segue. Vamos nós. Bora que bora. Então, assim, melhoras aí, nosso amigo Odilon Correia, que o Senhor te abençoe e te guarde aí, que tudo seja bom para você. Estamos aí nos momentos de transição, fazendo aí, né, uma grande parceria, então isso gera muito desgaste, né? Consome muitas energias, ainda vem essas mudanças de tempo repentina, né? E acaba derrubando nossos amigos aí, mas que dê tudo certo aí pro nosso amigo Odilon. Um abraço, um beijo e boa sorte aí nessa recuperação, meu amigo. E voltando aqui, né, a mais um programaço, esse programa que vem aqui para nos fortalecer psicologicamente, né, à luz da psicologia, com o nosso doutor Luiz Aibinder, né, que vem sempre aqui com muitos pensamentos, com muitas dicas, né, para o nosso dia a dia melhorar, né? Que você ouça tudo, assimile, tá, meu amigo? Você veio aqui para receber uma aula, né, do nosso amigo e nosso irmão aqui, o Dr. Luiz Aibinder. Não deixe escapar nada, que aqui é uma aula de psicologia que nós temos aqui, todo encontro que nós temos, né? Então não perca nada, nenhuma das dicas, anota tudo, tá? Que você vai ser muito bem orientado, porque estamos diante aqui de um grande profissional, né, doutor Luiz Aibinder? Fala um pouquinho do nosso público. Há controvérsias quanto a essas qualidades que você me atribui, mas eu sou grato. Não. Fala a modéstia da parte dele. Ai. Então, hoje, né, estamos aqui, né, com um tema, né, muito importante que o nosso doutor vai estar falando com vocês aqui, né? É muito interessante, né, que dentro desses temas que nós temos trazido aqui, que você tenha uma noção, né, de que nós temos aí estamos numa sociedade muito corrida, né? Uma sociedade onde que é tudo muito difícil, né? Onde está tudo muito complicado por conta de questões políticas que está se aproximando aí, né? Por questões de controvérsias, né? Entre disputas que nós temos aí dentro da nossa sociedade, mas pessoas do gabarito do nosso amigo e doutor aqui são preparadas exatamente para te preparar para esse dia a dia, para esse mundo tão conturbado que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? E queremos aqui, né, a partir desse momento, dar a palavra ao nosso amigo doutor Luiz Aibinder para te dizer, né, tudo que você pode fazer por conta do que tem acontecido, né, no nosso dia a dia. E ele vai te dar um conselho muito legal, né, doutor? E fique de olho em tudo que nós podemos trazer através desse programa fatídico, maravilhoso, né, para que você possa ser abençoado, né, como eu gosto muito de dizer, pelos conselhos aqui do nosso irmão e nosso amigo. Fale um pouquinho com o nosso público, doutor Luiz Aibinder. Hoje o nosso tema vai ser: quem disse que todos devem nos amar? Esse vai ser o tema, o mote do programa. Mas tem outros quadros, como você sabe, né? Curiosidades, verdades duras de engolir.
pensamento do dia e um texto sobre quem disse que todos devem nos amar. A gente pode discutir isso à vontade, você fazer perguntas, a equipe fazer perguntas, os espectadores fazer perguntas, que eu estou à disposição. Estamos aí à disposição com o nosso amigo aqui, ó, Luiz Aibinder, dispôs para você, nosso telespectador, que está aqui para te ajudar. Olha só que legal, não é coisa que você ouve todo dia, né, de alguém do gabarito do nosso amigo Luiz Aibinder, né? Então vamos lá. Antes de começar aqui os quadros, né, a gente sempre começa com um que é muito interessante, né, que é o quadro de curiosidades, que o nosso do Luiz Aibinder vem trazer aqui para você, né, e você vai ficar sabendo um pouco mais, vai acrescentar um pouco mais na sua vida, né, o que ele vai trazer para você de informação. Como eu disse para você no início do programa aqui, anota, porque vai ser de muita importância para você. Qual é a curiosidade do dia hoje, nosso amigo doutor Luiz Aibinder? Fala conosco. O laboratório Pfizer estava testando um remédio para dores no peito. E entre as pessoas que estavam sendo testadas, né, os experimentados, eles disseram que passou um pouco a dor no peito, mas tinha também umas ereções. Uai, rapaz. Aí eu penso, os pesquisadores, ereção, remédio para dor no peito, o que tem a ver com ereção? Bom, o que tem a ver? Que em 1998 foi lançado um remédio, umas cápsulazinhas azuis chamada Viagra. Você vê, foi uma curiosidade, né? Apontaram no que viu e acertaram no que não viram. E muitos remédios acontecem desse jeito. Acidente científico, né? Podemos dizer assim, um acidente do bem. Então, e passou a ser o remédio mais vendido do mundo. Não sei se foi muito bom ou não, que tinha um pessoal que já tinha se aposentado e que virou dor de cabeça, né? Opa. Tá me ouvindo, doutor? Tô. Então, tinha a galera que já tinha se aposentado aí que se tornou uma grande dor de cabeça depois disso, né? A dor de cabeça é um tema muito ambíguo aí nesse caso. Verdade. Então, a galera que estava aí, né, aposentado, tranquilão, achando que a vida tinha acabado por conta desse acidente de científico, né? Mas eu acho isso um erro de raciocínio. Porque a vida não acaba porque acabou o desejo sexual. O desejo sexual é um componente da vida muito útil em certa época para a reprodução, mas não é uma coisa fundamental. Nem define a masculinidade de ninguém. Então, essa supervalorização do sexo, e também você está colocando de uma forma um tanto machista. Porque o Viagra fez muito bem para as mulheres. Sim. Né? Porque satisfez a necessidade delas em relação aos seus maridos. Uma brincadeira à parte aqui que eu estava falando, né? Mas assim, uma coisa que eu percebi, né, que nós tínhamos na nossa sociedade era essa questão, né? O senhor colocou muito bem, né? Que tinham pessoas que, né, viviam dentro de uma situação onde existia esse comentário, né, naquela época, quando foi descoberto, né, que as pessoas acreditavam que agora eu vou esperar a barca passar. Né? E depois, com o tempo, nós fomos vendo aí que muitas pessoas começaram a melhorar muito na sua qualidade de vida. Né? Tanto que nós temos hoje aí, né, muitas pessoas que se alongaram muito. Nós percebemos hoje que existem muitos idosos vivendo bem, viajando bastante, vivendo uma vida muito prolongada, né, com muita saúde, por conta de algumas coisas que a ciência, né, foi trazendo aí para melhorar, né, a vida dos nossos idosos de alguma forma. Uma coisa interessante a respeito do Viagra, que como profissional da psicologia observo, tem muito homem que fica ansioso
na hora de ter sexo, especialmente até os mais jovens. Sim. E pela ansiedade, o organismo produz mais adrenalina, que a adrenalina é um hormônio vasoconstritor. O que é isso? Vai fechando os vasos sanguíneos, a adrenalina. Na hora de ter uma relação sexual, o indivíduo ansioso com o seu desempenho produz mais adrenalina. E fechando os vasos sanguíneos que irrigam o pênis de sangue, não consegue a ereção. Esse era um problema por ansiedade de desempenho. Sim. Com o Viagra no bolso, o homem não ficava tão ansioso, aí funcionava. Você vê, o remédio não precisa nem ser ingerido. Em alguns casos, o Viagra no bolso já resolvia o problema, porque ele se sentia seguro com aquele SOS, não ficava ansioso. Maravilha, né? Se tornou quase que uma pílula de farinha naquele caso, né? Que o camarada estava ali sabendo que ia ficar tranquilo. Mas, assim, eu acredito muito que a sociedade, né, principalmente ali na década de 90, até a década de 90, né, tinha muito dessa questão do desempenho, né? Por conta do que foi construído, né, pela nossa indústria cinematográfica, né, daquela ideia do homem super viril que não podia falhar jamais, né, da sociedade também, que eu creio que foi helenizada de uma forma geral, né, e nós percebíamos que existia uma grande, uma palavra mais certa a se dizer, né, existia uma grande cobrança, né, desse desempenho masculino. Né? E por conta dessa grande cobrança do desempenho masculino, existia aí também, a contraponto disso, aquelas pessoas que chegavam na certa idade, por não ter um desempenho tão específico, né? Acabavam se eximindo da sociedade e começavam a aceitar uma certa proposta da idade, né? E aí vieram esses remédios, vieram essas vitaminas também que aconteceram depois do Viagra, e as pessoas começaram a viver um pouco melhor, um pouco mais tranquilas, né? E assim, a ciência aí trazendo um pouco de alento às pessoas de uma certa idade. E depois dessa curiosidade aqui, agora nós vamos falar um pouco, por falar em... Quem disse que todos devem nos amar? Quem disse que todos devem nos amar? Rapaz, muito do nosso sofrimento vem da ideia equivocada de que não podemos ser amados e autênticos e que, se quisermos ser aceitos e aprovados pelos outros, temos que negar ou esconder nosso verdadeiro eu. Assim, só nos tornamos livres quando paramos de usar máscara para representar papéis para atender às expectativas que os outros projetam sobre nós. E também quando começamos a nos amar incondicionalmente. Tudo que é original é dado valor. Couro e pedra preciosas legítimas, uma bolsa de marca caríssima, original. A autenticidade é exigida de nós, seres humanos, mas nós somos criaturas que usamos muitas máscaras, acredite nisso. E eu não falo de máscaras daquela do tempo de carnaval ou de pandemia, e sim máscara que nós usamos para nos apropriarmos do que não somos. Infelizmente, deixamos na infância o que seria natural a todos nós, que é sermos autênticos sempre. Mas você só se torna autêntico quando não tenta ser quem os outros querem que você seja. Então, aceite quem você é e quem você não é. E você não precisa da autorização de ninguém para ser você mesmo. Nós não conseguimos agradar todo mundo. Nem todo mundo também nos agrada. Isso é normal. É uma realidade que precisamos aceitar. Usamos máscaras por reconhecermos que não somos perfeitos. Tentamos esconder nossos medos e nossas fraquezas. Mas é bobagem se cobrar a perfeição. E uma bobagem ainda maior é se preocupar em não ser perfeito. Então, aceite suas limitações e imperfeições.
E é isso que significa ser humano. Uau! Que reflexão! Tá anotando aí? Lembra do conselho do começo do programa? Bora anotar tudo que está sendo dito aqui, porque são palavras de alguém que tem muita bagagem, alguém que tem muita sabedoria e ó, top, hein? Muito bom. Pô, esse quadro tem tudo para trazer muita sabedoria para o nosso dia, né? Você percebeu aí, né, nessa questão que o Dr. Luiz Aibinder trouxe aqui para nós, né, que nós temos aí a necessidade, muitas das vezes, de colocar uma faceta que não tem muitas vezes a ver com a nossa vida de forma geral, né? Como nós fomos construídos exatamente para não sermos excluídos de uma situação aí, por exemplo, de emprego, ou uma situação entre amigos, né? Ou dentro de um certo clube social, né? E a gente acaba se colocando aí de uma forma que nós realmente não somos, né? E isso é algo para nós refletirmos, porque nós estamos nos mascarando, por que nós estamos nos fantasiando de uma coisa que não somos de fato, né? E uma coisa que minha mãe falava quando eu era pequeno, que eu levo para a vida, é que mentira, ela tem pernas curtas, né? Se você vive uma vida de mentira e tenta querer passar uma coisa que você não é para outras pessoas, em breve essa galera que está te acompanhando aí vai descobrir que você não é aquilo que você está querendo demonstrar que é, né? Então, cadê a caneca, doutor? Cadê aquela caneca? Aí, ó. É o que é. É o que é. Se você é uma pessoa, seja aquela pessoa que você foi construída para ser, né? Mas só que é claro que você tem que se adaptar a algumas questões da vida, né? Como bem disse o nosso doutor aqui, né? Que é que tipo de adaptação? É tratar bem as pessoas, é fazer assim, o melhor para que todo mundo viva, né? Uma comunidade, não que eu diga perfeita, né? Mas uma comunidade onde que todos se aceitem e sejam felizes no mesmo propósito, mas seja você, não é isso, doutor? Você falou aí, mentiras têm perna curta, era que sua mãe falava, né? Isso. Uma curiosidade fora do quadro de curiosidade. Sabe por que essa expressão? A gente acha que tem perna curta porque não vai longe, né? Mas não, essa expressão surgiu na França, no século passado, retrasado, um pintor chamado Toulouse-Lautrec, que pintava os quadros com representando aquelas bailarinas do cancan, do teatro de revista lá da França da época. Sim. E Toulouse-Lautrec, ele tinha uma doença óssea, que as pernas dele eram muito curtas. Certo. E tem um gato aqui avançando aqui no computador. As pernas do Toulouse-Lautrec eram muito curtas. Ele não era um anão, mas as pernas faziam com que ele tivesse uma estatura muito baixa. E ele era muito mentiroso, muito mentiroso. Imaginei. Podia ser até político, né? Ele mentia a beça. Então. Aí disseram que a mentira tinha perna curta, se referindo ao Toulouse-Lautrec, né? Não é porque tem perna curta que não vai longe, é porque ele era um mentiroso. A mentira tem pernas curtas, identificava com ele. Sim, sim. Mas voltando aqui para o nosso quadro... Como é que é o nome dele? Toulouse? Toulouse-Lautrec. Lautrec, aí, ó. Procura aí saber mais sobre essa história, que é uma curiosidade, né? É verdadeira. Inclusive, o irmão dele também tinha essa doença óssea. Era um fator genético. Entendi. Eu já tive alguns amigos aqui de infância que tiveram uma doença desse sentido aí, que tomavam alguns remédios para crescimento, né? Então eu sei bem... Não, mas não era crescimento, era má formação. Ele não tinha jeito na época, pelo menos. Má formação. Eu não sei agora como é que é isso. Mas então... Aí pode falar. A necessidade de ser aceito nos transforma em mascarados.
eu vou querer apresentar para o público ou para outra pessoa uma coisa que eu seria aceito, como se o meu original fosse ser rejeitado. Sim. Nós todos nascemos originais, mas morremos como cópias, que queremos ser aceitos e vamos nos corrompendo usando máscaras. Essa necessidade de ser aceito, ela é grande, mas eu acho que é um exagero você se violentar não sendo você mesmo. Como você não pode ser outra pessoa além de si mesmo. Aí você não é. Você vai usar aquela máscara por tanto tempo que quando tirar a máscara, você não sabe mais o que é máscara e o que é rosto. Você se tornou uma impostura diante de si mesmo. Não recomendo isso, que você fique desempenhando papéis para ser aceito. Você fica se violentando. Seja quem você é. E ser quem você é muito difícil, porque a sociedade não te aceita. Por exemplo, você já nasce corrompido, filho do pecado. Oh, você já está condenado a ter que se mascarar, se você acredita nisso. Né? Bom, você nasceu, você é uma dádiva que você nasceu. Não é um ser corrompido que precisa ser redimido. Se aceite tal como você é, com as tuas qualidades, com os teus defeitos, e quanto aos defeitos que você tem, se te incomodam, você trabalha para melhorar. Mas não se preocupe, que ainda quando você morrer, ainda vai ter uma lista de defeitos para corrigir. Se aceite tal como você é. Dizia o Fernando Pessoa, poeta português muito bom, que o humano é imperfeito, portanto, o perfeito é desumano. Não quero ser perfeito, quero ser você mesmo, que já é uma grande vitória. Sim, assim, como eu parto do pressuposto, né, uma linha de raciocínio um pouco diferente, eu creio que o doutor dessa linha também de pensar por um prisma, eu penso por um prisma voltado para uma situação onde nós temos uma origem, né? Assim, eu respeito, né, o fato do doutor acreditar em ter uma linha de raciocínio de que nós vamos conhecendo situações, estamos algumas colocações, né, de tipo, nós nascemos assim, podemos e vamos morrer assim. Eu creio um pouco diferente, né? Assim, por conta de que existe uma linha de raciocínio vinda de um ser que criou tudo perfeito, né? Porém, em algum momento ali, alguém aceitou alguns conceitos, tanto que eu faço aqui, eu agora acabei de terminar uma live agora há pouco, falando um pouco sobre essa questão, né, de a quem nós temos dado ouvido, né? E existe um ser que eu acredito que é o criador de tudo, né? Que ele teve um plano bom, perfeito, disse que tudo era bom, né? Porém, o homem de repente começa a querer seguir um outro ser que tem lá uma linha de raciocínio que é totalmente oposta do criador, dizendo que, olha, existe aqui uma vida de maldade que se você se conectar a ela, você vai ser igual ao Criador, e que é uma grande mentira, né? E é disso que a gente fala, né, nesse conjunto de lives, que existem sim mentiras, né, dentro da nossa sociedade que fazem com que a gente às vezes tome decisões que geralmente vai ser decisões que só correspondem ao nosso bem-estar, né? E o que o nosso Criador, o que eu acredito, tá, doutor? O nosso Criador vem trazer pra gente que a coisa só é boa, só é perfeita se for bom para todos, né? E é exatamente por se desviar desse raciocínio, né, que o homem começa a viver e a experienciar e querer coisas que não são, né, do benefício mútuo, que a gente tem uma sociedade totalmente desequilibrada hoje. E não foi isso que o nosso Criador fez. Nosso Criador, ele fez algo, né, no princípio, que correspondia ao nós, né? Tanto que quando ele vai chamar, né,
todos aqueles que estavam ali, todos os componentes, eu falei sobre isso ontem, todos os componentes, se você for lá na Bíblia, o Criador ele chama todos os componentes, água, luz, fogo, terra, mar, ele chama todos os componentes para participar da criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, ele já começa a partir de um princípio, é o meu pensamento, tá? A partir desse princípio, ele começa a dizer para a humanidade que, olha, nós não fazemos nada só para nós, só para mim, não é o individual, é o coletivo. E é por causa do homem ter ido no conselho de um outro ser que disse que não, olha só, você pode fazer só para você e tá tudo certo, né? Que o homem se desvia daquele propósito inicial, né? Que era de fazer pelo nós. E é daí que todas as corrupções humanas começam e a nossa sociedade hoje está se degringolando, né? Para a destruição, porque estamos individualistas. Não sei o que o doutor tem sobre isso, qual é o pensamento que ele tem sobre isso, mas é o meu entendimento sobre como nós fomos criados e o para que nós fomos criados. É só um pensamento que eu tenho sobre tudo que eu li, né, dentro das Escrituras. Cada um tem sua convicção. Sim, sim. Cada um tem seu ponto de vista, suas lentes próprias para ver o mundo. A minha é diferente da tua, como é diferente de todo mundo, né? Cada um tem a sua própria. Minha lente, você falou que nós nascemos assim, que eu teria dito isso e morremos assim. Não falei isso de jeito nenhum. Sim. Isso daí, até em psicologia, é chamado de síndrome da Gabriela. Tinha aquela música, eu nasci assim, sou mesmo assim. Não, a gente nasceu assim, mas a gente pode mudar ao longo do percurso. Sim. É isso que eu quis falar. Mas eu falei principalmente, e talvez isso coincida contigo nas tuas ideias, que nós temos basicamente que nos aceitar. Se você se rejeitar, você não está rejeitando o fruto da criação divina? Sim. É isso que eu estou falando, entendeu? Não tem uma contradição gritante. Entendi. Se você não se aceita, se você não se aceita, como é que você vai aceitar teu próximo? Sim. Você vai provocar esse caos que você fala. A minha proposta é com a autoaceitação, que você não precisa usar máscara de jeito nenhum, com a autoaceitação te torna mais capacitado a aceitar o próximo. Interessante. Se cada pessoa fizer isso, nós vamos ter uma humanidade melhor. Que eu penso o seguinte, por exemplo, se nós temos um mesmo princípio, né, que nós fomos, o que eu acredito, fomos originados, né, por um mesmo Criador que fez a gente a partir de um prisma. Que prisma é esse? Todos os elementos dessa Terra, né? Então, a partir desse momento, se nós fomos criados, né, de todos os elementos, né, terra, água, sol, terra, água, luz, né, a água, né, falei terra, água, luz e ar, né, são os 4 elementos. Né, se nós fomos criados desses elementos, logo nós vivemos e somos, né, originados disso e necessitamos disso, então logo eu vou respeitar isso, concorda? Então o que acontece? Por exemplo, se eu necessito da água, eu vou olhar para essa água como uma fonte de vida. Eu não vou degradar essa água. Se eu olho para a terra, né, e eu sou parte dessa terra, eu fui criado dela, logo eu dependo dela. Tudo que vem para minha subsistência, vem dela, então eu tenho que respeitar ela. Concorda? E se eu tenho esse fogo de vida, essa chama que me faz, né, ser eu e viver e correr e fazer as coisas assim, porque eu fui criado dela, logo eu necessito dela. Se o ar que eu respiro é o que me mantém vivo, e eu fui criado a partir desse ar, eu respeito esse ar, né? E a mesma coisa são os meus semelhantes, né? Então é essa noção, né, que Deus ele vem trazendo através do seu Filho, né? Que você vai perceber isso na filosofia de Cristo, né?
você vai começar a perceber que, olha, esse aqui, eu tenho que amar ele como eu amo a mim mesmo, porque nós somos frutos da mesma essência. Nós somos parte do mesmo princípio. Logo, se nós queremos subsistir e avançar como uma sociedade, nós temos que partir do prisma que nós precisamos respeitar todos os elementos que nos fazem vivo. Entende? Nós temos hoje uma sociedade totalmente degradada porque aceitaram-se a maldade, né? De que, olha, eu posso viver a partir do momento que eu quero fazer aquilo por mim. Aí a gente começa a ver uma sociedade onde as pessoas elas não se importam, nem com ar, nem com água, nem com terra, né? Nem com o próximo. Então isso me preocupa bastante, porque se a gente se afasta desse princípio, que está lá no primeiro livro de Gênesis, a gente começa a se afastar do princípio original, né? Que é o façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Tem alguma pergunta nisso? Não entendi. Não, na verdade é uma afirmação. Uma afirmação. Eu acho que nós afastamos quando nós nos afastamos desse princípio, nós temos um problema. Essa é uma afirmação. Ah, tá ok. Agora, nós precisamos falar agora aqui do pensamento do dia, né? Para a gente dar prosseguimento aqui ao nosso próximo bloco. O próximo bloco é o Verdades Duras de Engolir. Ah, é verdade, eu acabei anotando errado, gente. Me desculpa. É o Verdades Duras de Engolir. Verdades Duras de Engolir. Qual é a verdade dura de engolir hoje, nosso amigo doutor Luiz Aibinder? Fala um pouco conosco. O consumismo nos leva a sentir necessidade de coisas desnecessárias. Nós temos uma forte necessidade de coisas desnecessárias. Por exemplo, roupa de grife, relógios caríssimos, carros de luxo. Você imagina o seguinte, se todo mundo fosse cego, você precisava usar roupas de grife? Não. Precisaria usar relógios de marca? Também não. Ter carrão? Não, também. Isso tudo não é desnecessário? Interessante. E causa um sofrimento enorme para quem não tem, porque deseja obter, e não traz nenhuma satisfação para quem tem. É só aquela ilusão de que é importante. Se eu tenho coisas caras, valiosas, é porque eu me acho valioso. Mas não é verdade, não é o objeto que eu tenho que vai me conferir valor. Não vai me conferir nenhuma superioridade diante dos demais. Então a gente fica muito, muito fissurado em coisas desnecessárias, colocando-as na categoria de necessidades. Não são. São supérfluos totalmente dispensáveis. Verdade. Aliás, o Oscar Wilde, o escritor irlandês, ele diz o seguinte: dê-me o supérfluo que eu dispenso o necessário. Falou isso em tom de piada. A gente fica doido pelo supérfluo, né? Gasta um dinheirão, sonha com supérfluo. Para quê? Como eu estava dizendo agora há pouco aqui sobre essa questão de viver por si próprio, isso aí para mim é uma grande resposta para o que a gente estava conversando agora há pouco aqui no bloco anterior, né? E falando sobre isso, né, nós temos dentro da própria palavra, né, da Bíblia que eu estava citando aqui agora há pouco, então, o Salomão. Salomão foi um grande rei, um grande sábio, né? Um grande filósofo, tem vários livros escritos por ele, né? Várias filosofias. Eu tenho um provérbio, por exemplo, que é um livro de sabedoria muito lindo de se ler, né? E tem o Eclesiastes, né? Cantares, que ele também escreveu, né? E num desses ele fala, ó, vaidade de vaidades, isso no final da vida dele, tudo é vaidade. Então, eu acredito que se conecte muito bem com isso que o doutor Luiz Aibinder está falando agora. Concordo com isso. Mas eu só acho que tudo é exagero, né? Tem muita vaidade, não tudo, mas tudo é um pouquinho demais, mas há muita vaidade.
E a vaidade é dispensável. Sim. Porque a vaidade é ostentar algo, é uma forma de máscara. Sim. Que é algo que... Para eu me sentir importante. É isso aí. Então, assim... eu tenho um carrão que você não tem. Grandes coisas. Eu tenho mais dinheiro que você não tem. E uma coisa interessante, um milionário americano chamado Howard Hughes, multimilionário americano, não era milionário uma vez só, não, era multimilionário, ou bilionário, morreu. Aí um repórter perguntou ao advogado dele, quanto que ele deixou? Ele deixou tudo. A morte não deixou nada, sobrou nada para ele. A mostradinha não levou nada. Ai. Assim, eu já ouvi também sobre, eu creio que o senhor conhece essa história, né? Não sei se é um conto ou se foi real, sobre Alexandre o Grande. O senhor conhece essa curiosidade? Qual delas? Que quando ele morreu, ele deixou as mãos para fora? Conheço. Conhece? Então, conheço. Ele pediu para ser enterrado, o caixão dele ser levado com as mãos para fora e carregado pelos médicos. Mas por que isso, imperador? Com as mãos para fora, para mostrar que eu não estou levando nada. E os médicos carregando para mostrar que eles também não resolvem nada. E ele morreu aos 33 anos. Então, você vê, o grande imperador conquistou praticamente toda a sociedade, né, que existia naquela época. E aí? E agora, José? Né? Tem muitas histórias ao redor dele que eu acho interessante. Ele viveu na época de um filósofo chamado Diógenes. Diógenes ele tinha uma filosofia chamada cínico. O cinismo não era o significado da palavra atual. Era outra coisa, que vivia lá na extrema simplicidade, ao oposto das vaidades, das necessidades necessárias. Aí o Diógenes estava lá no barril dele comendo um prato de lentilhas. Aí o ministro lá do Alexandre passou, ô Diógenes, se você soubesse agradar o imperador, você não estaria comendo só lentilhas. E o Diógenes respondeu para ele, olha, se você não bajulasse tanto o imperador, você poderia estar comendo só lentilhas, na boa. Não é? De boa, tranquilo. Já está feliz aí lambendo os beijos. Ai, Jesus. Mas assim, uma coisa que eu acho interessante de ressaltar é que, por exemplo, Jesus, né, eu sempre vou citar aqui porque eu sou um fã incondicional desse mestre, né? Ele falou, por que você anda ansioso, né, com o que você tem de comer ou de vestir? Aí ele traz, né, duas figuras, uma natural, né, que ele fala sobre os pássaros que não se preocupam com nada, eles não tecem nem fiam, mas mesmo assim que eles precisam, eles necessitam um Criador, né, proporciona diariamente, né? E nem Salomão, com toda a sua vaidade, com toda a sua riqueza, se vestiu como alguns lírios do campo. Por que você está ansioso? Você vai crescer? Você vai aumentar? Vai ficar mais largo? Por que você está ansioso? Essa ansiedade aí vai te levar para onde? Né? Estamos aqui diante de um grande psicólogo que vai te dizer para onde que essa vaidade, onde essa ansiedade vai te levar, né? Fala um pouquinho qual os problemas da ansiedade, doutor. A ansiedade é você querer controlar o que vai acontecer no futuro. Então. Basicamente isso. Só que o futuro não existe. Não existe. Amanhã você vai ter outro futuro, né? E assim, é feito a linha do horizonte. Quanto mais você caminha na direção dela, mais ela recua. Você nunca vai chegar. Então, a ansiedade é querer controlar um tempo que não existe. Isso daí é que gera problema para as pessoas. Se elas ficassem vivendo o momento presente, não teriam ansiedade. Se ficassem vivendo o momento presente, não teriam depressão. Quem vive no passado, vive em depressão. Quem vive no futuro, vive em ansiedade. E quem vive no presente, vive em paz. Tem que considerar isso. O único lugar que você tem para viver é aqui. E o único tempo que você tem para viver é agora. Se não for agora, todo o tempo que você tem é imaginação, está na cabeça. É memória ou imaginação. É memória ou
imaginação, bem definido. E como bem terminou essa questão da ansiedade, que, como eu disse bem no começo ali, Jesus ele fala, basta cada dia o seu próprio mal. Né? Basta cada dia. Se você se preocupar com o dia de amanhã, você está estragando o dia de hoje. Exatamente. Se eu vou ficar ansioso com o que eu vou fazer amanhã, peraí, amanhã não existe, não faz sentido. Então eu vou viver o melhor agora, eu vou fazer bons relacionamentos agora. E teve um filósofo chamado Sêneca que diz que quem sofre antes do necessário sofre mais que o necessário. E que não faz sentido nenhum você sofrer por alguma coisa que não está acontecendo agora. Perfeito. Sofre-se por antecipação, né? Acaba trazendo Nem antecipação, só por imaginação, que às vezes aquilo que você teme, que te causaria sofrimento, nem acontece. Verdade. Não acontece porque você fez estímulo de acordo com aquilo que você tem de memórias passadas, né? Que é um problema. Porque nem não, aquilo que você teme para o futuro, muitas vezes não vai acontecer. É só uma imaginação, não é uma realidade. Pensamentos não são fatos, são só pensamentos. Fumaça no ar. E, assim, dentro desse entendimento, né, se a gente parar para pensar, quantas pessoas, né, qual é a porcentagem de pessoas hoje que se guiam exatamente por uma coisa que ainda não existe, né? Nós temos aí uma sociedade inteira, né, praticamente, pode-se colocar aí mais de 90% vivendo de uma noção de que algo ainda vai acontecer. E por conta dessa questão do que ainda vai acontecer, pode acontecer desmandos, pode acontecer aí maus tratos, né? Pode acontecer grandes acúmulos que vão proporcionar grandes indiferenças e grandes desequilíbrios, pode-se dizer assim, né? Na nossa sociedade, exatamente porque a gente não quer entender que, nós precisamos fazer o que é bom e agora. Como bem disse nosso amigo, nosso irmão aqui, o doutor Luiz Aibinder, né? Agora sim, nós vamos para aquele pensamento do dia. A respeito de usar máscaras para causar boa impressão aos outros, o pensamento do dia que eu apresento hoje é o seguinte: a forma mais comum de desespero é não ser quem você é. A forma mais comum de desespero é não ser quem você é. É interessante a gente pensar sobre essa questão, porque quem nós somos, afinal de contas, né? Acho que tanto o Luiz Aibinder, nosso amigo e doutor aqui, trouxe para você uma noção de quem nós somos, como eu tentei também trazer aqui para você, quem nós somos, quem você é, qual é a sua essência, o que você é de fato, né? Por que nós estamos tão guiados, estamos usando tantas factoides, aí, tantas situações, para mostrar para as pessoas aquilo que, na verdade, nós não fomos criados para ser, né? Então, assim, é muito interessante, né, nós anotarmos tudo que foi dito aqui, né? Eu creio que esse programa vai estar disponível em plataformas como o YouTube. Você pode ir lá e ver isso aqui, que foram dicas, foram noções, né, de vida que pode te ajudar muito no seu dia a dia, né? E nós precisamos entender de fato, né? Por que nós estamos aqui? Qual é o motivo das nossas existências, né? Por que nós precisamos olhar para tudo isso aqui que foi dito, né, e refletirmos melhor no que nós vamos fazer a partir desse entendimento, né, doutor? Isso. Nós estamos aqui para dar sentido à nossa vida, não é a vida que tem que ter sentido próprio. Nós é que temos que criar um sentido para a nossa vida. Cada um cria o seu. Qual é o sentido da vida? É o sentido que você der. E, para acrescentar aí mais uma reflexão, né, sobre isso que nós estamos falando de máscaras, sim, a forma mais comum de desespero, repetindo, é não ser quem você é. Sim. Você fica fingindo que é outra pessoa, você deixa de ser você e não se torna outra pessoa.
dá um baita do desespero. É aquela famosa crise existencial, né? A famosa crise existencial. Por várias razões, a crise existenciais, uma dessas seria ela. Uma coisa que eu passei, né, uma experiência minha, né, sobre aquela ideia, né, que a gente vai fazer uma reflexão, né, de como nós fomos conduzidos até o dia atual, aquela questão de olhar para o passado e aprender com ele. E eu percebi, né, dentro da minha vida, olhando para os meus antepassados, que todos eles viveram uma vida, né, de uma forma bem despropositada, bem individualista, bem voltado para si próprio e tentando trazer para si ali coisas que às vezes nem eram deles. Eu nem quero entrar nesse assunto, né, que não é legal, né? E nenhum deles escolheram um resultado tão legal, não escolheram nada de bom. Hoje eu posso dizer que por conta dessa decisão, né, de viver uma vida desregrada dos meus antepassados, eu colho isso hoje, né? Tenho certas dificuldades, né? Porque esses meus antepassados, eles não pensaram na posteridade, né? No que eles poderiam contribuir para os seus futuros netos, filhos, né? Como pode-se dizer assim. E hoje eu vivo uma vida um pouco limitada por conta de quê? Porque algumas pessoas não pensaram de forma coletiva, né? Da forma original como se deveria pensar, né? E eu creio que você viveu uma vida que vai valer a pena, né, de uma certa forma, para quem virá após você, né, aquelas pessoas que vão ser a sua posteridade, né, os seus descendentes. Se você quer ser alguém que de fato vai contribuir, não faça como os meus antepassados, né, que viveram simplesmente egoisticamente para satisfazer seus próprios anseios, né? E viva pensando, né, que você pode ser contribuinte tanto para tudo aquilo que te compõe, tudo aquilo que te faz ser você, como você também pode viver uma vida que pode ser um marco, né, para a sociedade, né? Eu acredito que todo homem deva viver, é uma crença minha também, que eu quero deixar isso bem claro, que o doutor vai também trazer a opinião dele. Você pode viver uma vida para proporcionar legados, né? E se você vai viver uma vida para proporcionar legado, você vai pensar, obviamente, naqueles que vivem com você, seus próximos, e aqueles que virão posteriormente a você. E essas pessoas vão olhar para você, o que você fez no passado, e vão olhar e vão falar assim, nossa, eu tive um antepassado aqui que contribuiu para que eu seja o que eu sou hoje, né? Então, eu creio que a melhor forma da pessoa viver uma vida longe de uma máscara, longe de uma falsidade ou de uma situação onde não vai contribuir com nada, ela deva viver uma vida onde ela vai entender que existe, né, toda uma sociedade, toda uma coexistência, né, que vai ser melhor porque ela existiu, né? Então eu vivo a minha vida hoje pensando que não vou fazer aquilo que fizeram lá meus antepassados, né? E vou viver uma vida hoje que vai contribuir para os meus que estão aqui à minha volta e os meus posteriores, né? Minha descendência, meu povo que vai virar depois de mim, né? Os posteriores. Né? Então eu creio que essa é a melhor forma de se enxergar, é a minha opinião. E qual é a sua opinião, doutor Luiz Aibina? Você está reivindicando a herança, né? Não, porque não tem nada para herdar. Só coisa ruim, entendeu? Estão vivendo a partir de mim, pode-se dizer assim. Eu não concordo muito com isso, não. Aliás, para variar, estou sempre na contramão. Essa é bom, é a vida. Em debates, eu sou geralmente o rei do voto vencido. Entendi. Paciência, é a minha opinião, como eu vejo. É legal, é o que é a sociedade, né? Cada um é responsável por si mesmo.
Você não escolheu suas condições de nascimento, o país que você nasceu, a sociedade, o local, etc. Mas a vida é feita um jogo de cartas. Você não escolhe as cartas que recebeu, mas você pode jogar da melhor forma possível as cartas que você recebeu. Se você não joga bem, o resultado não vai ser bom. Se você jogar bem, você vai minimizar as dificuldades que você recebeu e vai maximizar seu potencial. Então, você é responsável pelo que você é. Ninguém mais. Ah, foi meu pai, foi minha herança, foi o governo, não foi nada. Foi você que fez suas escolhas e, como todas as escolhas, as consequências são suas também. Sim, assim, o que eu estou tentando dizer é que nós podemos contribuir. Nós podemos ser aquele que varreu o quintal e fez o mundo um pouco melhor porque varreu o seu próprio quintal. Entende? Nós não podemos contribuir, nós podemos construir nossa vida. Exatamente. Não é tarefa de mais ninguém. Você pode ter recebido um legado muito bom e estragar tudo. Pode não ter recebido nada e se criar muito bem. Depende de cada um. É uma escolha individual. Você é responsável pelo que se torna. Nós estamos onde nós nos colocamos. Eu creio sim que é interessante essa intenção da autorresponsabilidade, né? Isso. É interessante de se ter. Total autorresponsabilidade. Porque... Não foi minha mulher, não foi meus pais, não foi meu filho, não foi o governo, fui eu que escolhi. Exatamente. Assim, por exemplo... Quando eu não escolhi, eu estou escolhendo não escolher. Estou deixando a vida me levar. Como tem um poeta aí contemporâneo que fala muito sobre isso na música, né? Deixa a vida me levar. A música é bonita, mas o conselho não é bom, não. Não é Deixa bom. A vida me levar, você vai parar onde que você não quer chegar. É viver dentro do mar, num barquinho, sem leme, sem vela. Imagina, onde que esse camarada vai parar? É um problema. É isso aí, então. Então, assim, nós estamos chegando a mais um final de programa, né? Nós estamos aqui para deixar para vocês as considerações finais, né? Dr. Luiz Aibinder, deixa aqui para nós aquilo que é o conselho, né? Que a gente está sempre aqui para receber alguns conselhos. Foi muito bom tudo que o senhor falou até aqui, né? E vamos reter o que é bom, né, galera? Isso aí, o conselho que o apóstolo Paulo falou um dia lá que eu acho muito legal. Ouvir de tudo, reter o que é bom. E fale aí, doutor Luiz Aibinder, qual é a reflexão final, né, para nós despedirmos aqui do nosso público? A reflexão final é o seguinte: torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és, quem você é. Boa. Não seja um impostor. Não seja um impostor. Acho que a ideia de não seja impostor é muito interessante. E a consideração final que eu tenho para você é exatamente isso, né? Porque se você não entende de onde você veio, não entende qual é a sua missão nessa vida, meu amigo, você tem um problema, você tem uma possível crise existencial. Então, assim, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui até agora, né? Nos ouvindo, anotando tudo, como foi dado o conselho no começo do programa, né? Eu agradeço a você porque você nos acompanha e tem nos trazido aqui a riqueza de ter a sua presença aqui conosco, né? E não só agradecemos pela sua presença, também como pedimos que você venha estar aqui conosco de novo na próxima semana. Talvez não seja eu, mas o Luiz Aibinder, o Dr. Luiz Aibinder, sem dúvida vai estar aqui com você, para te dar mais um conselho, para falar um pouco mais daquilo, todo esse conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos, né, como psicólogo, nesse programa top demais, eu chamo de topzera, que é a luz da psicologia, né, que nos traz aí vários ensinamentos, várias curiosidades, né, e nos enriquece, né, que é o mais legal, né, doutor? Isso. Então, eu agradeço a audiência, a participação sua no programa. Obrigado. Desejando ao Odilon uma recuperação de saúde. Sim, e uma boa semana para todos. Tchau.
Tchau, galera. Até a próxima. Vem pra cá.